Tem uns efeitos meio escondidos no Fusion, que às vezes a gente não sabe muito bem para que serve, e eles parecem meio inúteis ou desnecessários no primeiro olhar. Mas aí às vezes eu tô no meio de um projeto com algum desafio de animação ali que eu tenho que fazer, e de repente eu lembro daquele efeito que eu nem imaginava que poderia servir para aquele propósito. O Dissolve é um desses que eu uso em quase todas as minhas composições para diversas funções. E hoje eu vou te mostrar uma das ferramentas dentro dele que dá pra gente usar para muita coisa legal. Olá, meu nome é Bruno, se você é novo aqui, bem-vindo ao meu canal, onde eu te ensino a editar melhor no DaVinci Resolve e animar no Fusion também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum dos vídeos e vamos pro tutorial. Tem aqui 2 vídeos e vamos fazer umas transições muito legais e diferentes entre eles. Olha só, o Dissolve é um node que tem um monte de setinha aqui, a gente já vai ver para que ela serve, mas que ele basicamente faz um crossfade entre 2 inputs. Então, por exemplo, se eu pegar essa imagem da nuvem aqui e colocar na setinha amarela, e a imagem do rio aqui, e colocar na setinha verde, quando eu carregar o Dissolve aqui no monitor da direita, aliás, vou deixar só ele aqui vendo, eu consigo fazer uma transição de fade aqui, entre um e outro, com esse slider aqui de background versus foreground. Muito simples, né? Quando eu tô no 1, eu estou no foreground, que é o rio, foreground é sempre a setinha verde, quando eu tô no 0, eu tô no background, que é sempre a setinha amarela. Mas o que eu queria mostrar para vocês é um efeitinho escondido aqui dentro dessa caixinha de Operation, que é o Gradient Wipe. Como é que ele funciona? Vou carregar aqui no monitor da esquerda um background simples, que eu vou colocar como um degradê, gradient, aqui. Tenho uma imagem que vai do preto até o branco. O que o Dissolve está esperando agora é um degradê que ele vai usar de mapa para fazer uma transição. Se eu conectar o background aqui nessa setinha rosa, que é de mapa, e mexer aqui naquele mesmo slider que a gente tinha de background / foreground, agora ele faz um wipe. Como é que isso funciona? Assim como eu tinha mostrado antes, esse slider aqui ele sempre vai trocar entre o background e o foreground, né? Então o que tiver na setinha amarela e o que tiver na setinha verde. Só que agora, em vez de trocar a imagem inteira ao mesmo tempo, ele está olhando para o degradê que a gente deu para ele, para ver o que ele troca primeiro. Como assim? Ele vai pegar a informação de luminosidade que a gente tem aqui e ele vai usar isso para fazer uma ordem para trocar as coisas. Então, primeiro ele vai tirar os pixels pretos e depois ele vai tirar os pixels brancos. E ele faz isso em degradê, ou seja, de forma gradual. Aqui a gente consegue controlar a suavidade das extremidades da transição, né? Mas se eu fizer aqui um softness 0, eu vou perceber que eu tenho uma linha só. Então eu tenho um wipe normal que está usando a informação de luz do degradê para fazer a transição. Entenderam o que está acontecendo? Eu não estou fazendo uma transição suave porque o meu degradê é suave. Se a gente pensar que tem, sei lá, 10 linhas nesse degradê, eu vou ter uma linha que é 100% preta, depois 90%, 80%, blá, blá, até ter uma linha 100% branca. Essa é a informação que ele está usando para fazer a transição, a troca entre o background e o foreground. E aí, por isso, quando eu tenho um degradê linear assim, ele vai fazer uma transição linear assim, se eu tiver o softness no 0. Não parece um efeito muito mágico, até a gente começar a manipular esse degradê. Se eu vier aqui e puxar o fim desse degradê, por exemplo, pro branco, vai acontecer uma coisa meio esquisita, olha. Ele tá vindo aqui, ó, de repente ele dá uma pulada e depois ele dá uma pulada, total, quando ele chegou no branco. Não é um efeito muito legal, né? Não ajuda muito. Mas, se eu selecionar aqui esse modo Repeat, agora eu tenho um degradê diferentão aqui, tá vendo? Ele vai de preto a branco, depois ele vai de preto a branco, depois ele vai de preto a branco. Olha o que vai acontecer no Dissolve agora. Agora eu tenho uma transição diferente, com várias linhas acontecendo aqui, e ela faz umas coisas muito doidas. Tô começando a ver utilidade nesse efeito, de repente posso usar isso aqui para alguma coisa. Quanto mais magrinho for o meu degradê, mais linhas eu vou ter. Se eu fizer um outro tipo de degradê, tipo um degradê radial, olha que legal! Agora eu tenho um efeito que eu consigo fazer uma transição em círculos. E olha o que acontece, por exemplo, se eu animar esse degradê. Vamos dizer que eu animo aqui esse end e aqui no, sei lá, no 24 eu vou deixar ele mais assim. Ó, agora o degradê tem uma animação, mas a transição não está acontecendo, né? Ele está sempre parado no mesmo lugar. Então se eu animar agora a transição de 0 até o 24, eu vou no 1. Olha só o efeito que eu tenho. Além de fazer a transição nesse formato de círculos, os círculos em si estão aumentando conforme a transição está acontecendo. Isso a gente fez só manipulando os degradês, mas eu posso fazer outros efeitos com isso aqui usando imagens nesse input de mapa. Se eu pegar essa própria imagem das nuvens mesmo, colocar um node de
Brightness e Contrast, só pra gente manipular ela um pouco. Vou tirar a saturação e vou aumentar o contraste bastante, pra gente deixar ela bem marcada assim, sem querer estourar muito as nuvens. Vamos deixar mais ou menos assim, acho que eu posso puxar assim pra ela ter mais preto, tá vendo? E eu vou usar isso aqui de mapa pra essa transição. Então eu conecto na setinha rosa e eu aumentei o softness aqui um pouquinho. Agora quando eu mexo nesse slider, primeiro sai o céu e depois sai as nuvens. Porque ele tá saindo primeiro o preto e depois o branco. Se eu usar um efeito aqui para inverter essas cores, eu posso ter o efeito inverso. Por exemplo, venho aqui com Bitmap Node, aí eu vou puxar o canal de Luminance e eu vou inverter. Então ele vai me dar uma imagem invertida. E agora sim eu vou colocar isso no nosso mapa. Eu tenho o efeito inverso. Primeiro eu saio com as nuvens, depois eu saio com o céu. Olha só como tudo isso está acontecendo com um node, que é o Dissolve, que está usando essa imagem de degradê para fazer as transições. Mas o que mais que eu posso usar no lugar de um degradê ou da própria imagem? Se eu quiser fazer uma transição mais orgânica, por exemplo. Eu posso vir aqui com um node que chama Fast Noise. Olha só o que ele cria. Ele vai criar uma coisa meio aleatória, tá vendo? Que pode ser animada e eu posso mexer no contraste disso, no brilho disso, no nível de detalhe. Enfim, ele é um node muito útil para muitas coisas, na escala. Vamos deixar ele preto e branco mesmo, só puxar esse alpha aqui para 1, pra gente ver melhor o que tá acontecendo. Ele é basicamente um degradê, né? Só que ele é um degradê orgânico. Se eu usar isso de mapa para minha transição, eu imagino que eu possa ter uma coisa muito legal. Então eu vou conectar aqui na setinha rosa e vamos mexer nesse slider para ver o que acontece. Olha só. Tem uma transição super orgânica e tá dura, tá vendo? O que é muito legal, porque a suavidade da linha da transição, ela é controlada aqui, não pelo degradê. Porque do degradê a gente só tá pegando a informação de luminosidade. Mas se eu quiser ela mais suave, eu também posso fazer uma transição orgânica aqui acontecendo. E se eu fizer essa transição orgânica aqui, vamos animar ela, do 0 ao 24. Eu vou esconder isso aqui um pouco. Mas ao mesmo tempo, eu deixar o Fast Noise animado, que eu posso fazer só aumentando aqui o Seed Rate, olha só o que acontece. Ele começa a se animar muito loucamente. Quando eu venho aqui no Dissolve, eu vejo que a transição acontece de um jeito mais aleatório. Claro, eu posso manipular isso na curva, né, no spline, deixando um easing mais diferentão, enfim, brincando com essa transição. E eu tenho um efeito legal, que eu posso fazer ser mais rápido, mais devagar, enfim, posso fazer com muita coisa. Mas é claro que esse efeito não serve só pra gente fazer transições entre vídeos, essas coisas meio malucas e doidas que o povo adora. O legal é a gente tentar ser criativo pra usar essas funções e tentar resolver problemas dos projetos que te aparecerem. Por exemplo, dá pra gente usar essa mesma técnica pra fazer um gráfico de pizza. Olha só o que temos aqui. Um gráfico de pizza muito incrível que eu consigo controlar com o meu Dissolve, o tamanho dele. Como é que eu fiz isso, gente? Vocês estão se perguntando, como é que ele fez isso? Ele é um mágico? Não! Tudo que eu tenho aqui é um background e tenho um elipse que tá fazendo uma máscara nesse background. Isso faz o formato da pizza inteira, né? Dos 100%. Aí eu tenho um background transparente também, para que o Dissolve troque entre o transparente e a pizza. Lembra que ele só troca de um input para o outro? A pizza tá no verde, então quando eu vier no 1, ele vai estar 100% na pizza, e no 0, ele vai estar 100% no background, que é transparente. E o que eu estou usando de mapa para fazer isso aqui é nada mais que um degradê nesse modo angle. Como ele faz um degradê angular, que vai de preto a branco, só que desse jeito angular, que é exatamente o que a gente usa para um gráfico de pizza, eu consigo usar Gradient Wipe dentro do Dissolve para fazer um gráfico de pizza desse. E aí eu consigo colocar isso num merge, colocar um fundo bonitinho e fazer todos os efeitos que eu quiser. Posso inclusive mudar o background transparente para que ele tenha uma cor. E se eu colocar o elipse nele, aí eu tenho um gráfico de pizza que tem já duas informações. Para vocês verem como esse efeito é versátil. Ai, que trabalheira para fazer um gráfico de pizza. Não se preocupe, eu vou te ajudar. É para isso que eu sirvo, é para isso que eu estou aqui. Eu criei uma macro exatamente para isso. É basicamente um efeitinho ali que você arrasta na sua composição do Fusion e ele produz um gráfico de pizza. A porcentagem que você quiser, tamanho que você quiser, a cor que você quiser, você pode usar no que você precisar. Até no PowerPoint você pode usar se você quiser. O link tá na descrição. Oh, que isso, gente? O negócio do BBB, aquele que eu ensinei no tutorial passado. Você já deu uma olhada no vídeo? Então, será que você consegue perceber onde que eu usei o Gradient Wipe nesse efeitinho? Quem descobrir, me conta nos comentários. E vai lá ver o tutorial depois que tá muito legal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo pra me dizer, senão como é que eu vou saber que você gostou?
Me diz. Não esquece de se inscrever no canal também pra não perder nada do que eu posto. E até a próxima.